Vamos conversar hoje sobre a diferença entre o TEA, AFI e o TDL, ou seja, entre o autismo, a apraxia de fala da infância e o transtorno do desenvolvimento da linguagem. Então, se você tem interesse nesse assunto, fica ligado. Fala pessoal, Ju Trentini do canal Fala Fono, mãe e fono cuja missão é ajudar você a turbinar o desenvolvimento do seu filho. Em todos os aspectos, não só de fala e linguagem, eu falo muito do desenvolvimento infantil em geral, mas minha expertise está mais nessa área. Então, continuando, vamos conversar sobre a diferenciação desses três transtornos que eu apontei. Vou começar pela apraxia, né? A apraxia de fala, ela é uma dificuldade específica no planejamento e execução motor da fala. Então, ela tá lá no cérebro. Como o cérebro, ele vai fazer a boca e a língua se movimentarem para articular as palavras. Essa é a grande dificuldade. Em geral, a criança com AFI, que é a apraxia de fala da infância, ela não tem problemas de linguagem. Ela sabe o que ela quer falar, ela só não consegue articular as palavras. A gente sabe agora, falando um pouco sobre o TDL, né? Ela tem dificuldade de entender, compreender e produzir linguagem. Ela tem dificuldade de entender as frases. Então, assim, como é que um sinal muito claro assim sobre o TDL é quanto mais simples, mais curtas e mais fáceis forem as palavras, melhor a criança se dá na tarefa. Então, por exemplo, se você fala para a criança, pega seu sapato, é mais fácil para ela entender do que se você fala assim, pega seu sapato e coloca em cima da mesa e depois vem aqui. Então você complicou, né? Tem essa questão dela entender as frases separadas, articular uma com a outra e voltar. Enfim, você deixou a tarefa mais difícil, ela vai ter mais dificuldade. Indo agora para o TEA. O TEA, né, o transtorno do espectro do autismo, ele tem uma classificação que não envolve só dificuldades na parte social da linguagem. Ele envolve também estereotipia, comportamentos restritos e repetitivos. Então, se a criança não tem interesses restritos, comportamentos repetitivos e estereotipias, então ela não se enquadra no TEA. Tá certo que às vezes é bem sutil, é difícil de perceber, então o profissional precisa ter experiência, mas seria o caso de investigar essas outras questões. Elas três culminam com uma coisa em comum. A criança vai ter dificuldade de fala, né? A criança tem dificuldade de fala. Por quê? Então, por isso que é importante você ter uma avaliação para você entender, ok, ela tá com dificuldade, mas aonde é a dificuldade dela? De fazer o planejamento motor para colocar a palavra para fora, mas ela sabe o que ela quer falar? Ou a dificuldade dela é de entender e pegar as palavras, né, encontrar as palavras certas para poder usar quando ela quer falar, para conseguir produzir coisas que tenham sentido? Daí já seria o TDL. Ou a dificuldade dela tá na linguagem, mas no uso social da linguagem, porque justamente ela tem uma dificuldade social, e aí seria o autismo. Então, essa é a diferença, eu não sei se ficou bem claro, eu espero que sim, entre esses três transtornos. É muito importante a gente falar isso, porque como cada dia que passa, né, o autismo ganha mais atenção, e a gente sabe que agora já tá quase 1 em cada 50 crianças com autismo, né? Tem avançado, assim, nesse sentido, a quantidade de crianças diagnosticadas com autismo. Então, as pessoas estão entrando em pânico, tá? Tudo agora é autismo. Ah, que meu filho tem 3 meses de idade, não tá olhando no meu... Já, sabe? Já estão, assim, procurando pelo em ovo, tá? O que eu não tô justificando de hipótese alguma que a criança que tem dificuldade não merece atenção. Sim, merece. Mas a criança ter uma qualidade só, né, uma característica única, ela não fecha como autista. Então precisa avaliar como um todo, tá certo? E não precisa entrar em pânico. E outro, autismo não é o fim do mundo, tem tratamento. Então, nem tudo é autismo. Se não for, tem outras coisas que pode ser, e pode não ser nada disso. Pode ser um simples e mero atraso de fala que a criança vai superar com ajuda e com o tempo, tá? Então, e pode ser outras coisas também que eu não tratei, como transtorno social da fala, e tem outros diagnósticos também que vão estar um pouco ali, com sintomas um pouco parecidos, tá bom?
Pessoal, se você gostou desse vídeo e você quer ficar sempre por dentro do que acontece no canal Fala Fono, não esquece de se inscrever e de me seguir no Instagram. O Instagram tá muito bacana, a gente tá tendo muita troca lá, eu respondo mensagens diretas. Tá muito legal ter essa troca com vocês. Então, se você tem Instagram, não esquece de me procurar lá, fala.fono, e vejo vocês por lá também. A gente conversa por lá também. É muito bom ter vocês por aqui, muito obrigada por me acompanharem. Nos vemos na terça-feira que vem. Beijos e até a próxima!